Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live organizada pela Sociedade Mineira de Coloproctologia. Sejam muito bem-vindos. Durante toda essa semana, vocês podem acompanhar lives que vão tratar das doenças inflamatórias intestinais. Bom, quem vai participar comigo dessa live é o Dr. Antônio Lacerda. Deixa eu ver se ele já está online aqui com a gente, para a gente poder convidá-lo. Ainda não vejo ele aqui. Bom, ainda não. Eu gostaria de falar, na verdade, também da importância de tratar desse tema nesse momento. Estamos em maio, e maio é um mês em que a gente comemora o Maio Roxo, que é um mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E por que é importante a gente tratar das doenças inflamatórias intestinais? Primeiro, porque elas podem acontecer em qualquer pessoa. Então, é importante que saibamos quais são os sintomas, para que, se houver qualquer problema, podemos procurar um médico e, quanto antes o diagnóstico é feito, melhor o tratamento. E segundo, para dizer para os pacientes de doenças inflamatórias intestinais que nós estamos aqui, para apoiá-los, para ajudá-los, para proporcionar uma melhor qualidade de vida para eles. Dr. Antônio Lacerda é meu colega no ambulatório de doenças inflamatórias intestinais, lá do Felício Roxo. Trabalhamos com esse tema juntos. Já viajamos por várias partes desse Brasil e desse mundo, tentando nos atualizar cada vez mais para os nossos pacientes em doenças inflamatórias intestinais. E é um tema que, com certeza, assim como eu, o Lacerda é muito caro a ele também. E vamos, então, tentar aqui hoje debater um pouco sobre doença de Crohn. Né, Lacerda? Obrigado por dividir essa live comigo, é um prazer enorme. Eu gostaria primeiro, Lacerda, de trazer para os nossos participantes aqui da live que qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer comentário, eles podem mandar para a gente possa estar respondendo aqui também. Então, fica aberto esse canal com vocês. E, bom, eu queria rapidamente, então, primeiro explicar o que é a doença de Crohn. Tá? A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, onde o organismo, explicando resumidamente, o organismo identifica o nosso intestino como algo estranho e ataca, como se fosse uma bactéria. E aí, com isso, ocorre uma inflamação. E essa inflamação na doença de Crohn, ela pode acontecer da boca ao ânus. Bom, Lacerda, quais são os fatores, né, que predispõem essa doença? A gente sabe, assim, se algum fator que faz desencadear essa doença, que predispõe essa doença? Bom, inicialmente, boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui participando dessa live com você, Paulo, nosso amigo de longa data. Queria agradecer o convite da Sociedade Mineira de Coloprocto e louvar essa iniciativa, né, na Semana Roxa, né, que é a Semana de Conscientização sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais, está fazendo todas as noites essas lives a fim de informar um pouco a população sobre essas doenças que, apesar de não tão comuns, são doenças que impactam bastante na qualidade de vida dos nossos pacientes. Bom, quando a gente fala de doença inflamatória, o Paulo já introduziu aí, né, a gente está falando basicamente de duas doenças, doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Nós vamos abordar aqui hoje só a doença de Crohn, né? É uma doença crônica, infelizmente ela não tem uma cura, mas ela pode ser muito bem controlada ao longo da vida do paciente, de forma que ele possa levar uma vida praticamente normal. A gente não tem uma causa definida para a doença de Crohn. Seguramente o que a gente sabe é que é uma doença autoimune, como o Paulo já colocou, o próprio sistema imunológico do paciente, provavelmente por questões genéticas, de erros genéticos, ele passa a agredir o intestino, no caso da doença de Crohn, o intestino delgado e o intestino grosso, mas pode acometer também, como ele disse, desde a boca até a região anal. Inclusive a região anal ela é frequentemente muito comprometida, piora muito a qualidade de vida do paciente, a doença perianal, e de formas que a gente realmente não tem. Especula-se que alguns fatores ambientais poderiam estar envolvidos, né? É uma doença que inicialmente foi vista mais nos países desenvolvidos, ela é mais comum, inclusive, nas regiões, digamos, mais desenvolvidas aqui do próprio Brasil, mas ainda não se sabe a causa da doença. O que a gente sabe é que é uma doença autoimune, e como a maioria das outras doenças autoimunes, a gente ainda não tem uma causa definida. Então, assim, acredita-se, né, Lacerda, que seja uma doença multifatorial.
Então, fatores Sim, genéticos, ambientais, dietéticos, sim, sim. infecciosos, da microbiota intestinal. Então, seria assim, a associação de vários desses fatores poderiam Que desencadear, levariam levariam. a esse distúrbio autoimune, né? Exatamente. Já se especulou muito no passado, até em relação aos fatores psicológicos, né? No passado até chegou a se acreditar que poderia serem distúrbios psicossomáticos, isso obviamente já não existe mais esse tipo de conceito, mas os fatores emocionais também influenciam na evolução da doença, podem piorar os sintomas, mas deixar claro que essas doenças não são causadas de forma alguma por alterações do psiquismo, né? Uhum. E uma coisa importante, Lacerda, da gente chamar atenção nessas doenças nesse momento, é a idade de acometimento. Porque você fala assim, por que eu vou ver essa live? Eu tenho 20 anos de idade, eu tenho 15 anos de Uhum. idade. Na verdade, é uma doença que ela pode acometer pessoas jovens, né? A doença de Crohn é uma doença que ela comete pessoas jovens. Então, daí a Sim, sim. importância da gente estar esclarecendo para vários públicos, né? Pela importância que ela tem. Ela pode acometer pessoas Sim. jovens e pessoas também mais velhas. E, na verdade, uma coisa importante a gente tratar em relação aos órgãos que ela comete. Muita gente pensa que acomete só o intestino, mas não é isso, né? Outros Uhum. órgãos também podem estar acometidos nessa doença. Sim, predominantemente o intestino delgado, principalmente o finalzinho do intestino delgado, chamado de ilho, o início do intestino grosso, né, chamada forma ileocólica, mas pode ter acometimento somente do intestino grosso, pode ter acometimento das partes mais altas do intestino delgado, pegando inclusive o próprio estômago, né? Mas essas são formas mais raras. As principais manifestações ocorrem no intestino delgado, no intestino grosso e principalmente na região anal, que pode ser acometido, isso já foi comentado em outra live aí no início da semana, em mais ou menos em torno de 30% dos pacientes com doença de Crohn podem ter acometimento perianal, que piora muito a qualidade de vida. Mas como você chamou a atenção, Paulo, é uma doença que acomete principalmente os jovens, né? A maioria absoluta dos pacientes com doença de Crohn tem menos de 40 anos de idade, ou seja, pega os pacientes na fase mais produtiva da vida deles, né? Privando de atividade profissional, atividades esportivas, atividades, enfim, né? Então compromete bastante a qualidade de vida desses pacientes. E é muito importante, a gente já falando um pouco de sintoma, né, Paulo, para a gente ir adiantando, é muito importante a gente suspeitar dessa doença, porque um grande problema da doença de Crohn é que o diagnóstico dela, de um modo geral, ele acaba sendo um pouco retardado, porque muitos colegas, sobretudo os que atuam no cuidado primário, generalistas, às vezes não pensam que o paciente pode ser portador de uma doença de Crohn. O diagnóstico diferencial se confunde com doenças muito mais corriqueiras no nosso meio, as próprias parasitoses intestinais, né, o chamado colo irritável, né, também chamado de colite nervosa, que acomete grande parte da população. Então, esses pacientes têm alteração do hábito intestinal, sobretudo diarreia, costumam ter dor abdominal, então muitas vezes o diagnóstico se confunde. Agora, lembrar sempre que todo paciente jovem com diarreia crônica, ou seja, com duração de mais de um mês, dor abdominal associada, emagrecimento, a gente tem que pensar na possibilidade de doença de Crohn. Então, acho que isso é o mais importante. O diagnóstico de Crohn tem que entrar no diagnóstico diferencial de todo paciente, sobretudo mais jovens, até 40 anos, que tem uma diarreia crônica, que tem dor abdominal e que tem um emagrecimento associado. E é uma doença também, Lacerda, que não vai cometer só o intestino. Ela pode cometer os olhos, pode cometer as Sim, articulações, formas mais. Sim, né? são as chamadas A pele, manifestações extraintestinais, né? a pele, Exatamente. o É, fígado. Então, assim, exatamente. é uma doença que tem um acometimento em vários órgãos, né? E Sim, nós temos que é, estar atento a isso para pensar nesse diagnóstico. Porque às vezes a doença exatamente. começa com uma doença de pele, ou com uma doença hepática, e quando você vai ver, na verdade, é uma doença de Uhum, Crohn que está levando a todo esse exatamente. quadro. Essas são as chamadas manifestações extraintestinais que você lembrou muito bem, né? Então, principalmente relacionado ao aparelho locomotor, artrites, processos inflamatórios na coluna vertebral, no sacro, né, que é o osso de trás da bacia, assim como manifestações de pele, lesões crostosas de pele,
acometimento eventualmente da córnea, da úvea, que são camadas dos nossos olhos, boca. Então, isso ainda reforça mais ainda o diagnóstico. Mas essas manifestações extraintestinais nem sempre ocorrem. Quando elas ocorrem, associadas a um paciente com um quadro de diarreia crônica, com dor, com emagrecimento, o diagnóstico ainda fica mais fácil de ser suspeitado clinicamente. Mas a simples ocorrência dessa tríade de dor abdominal crônica, diarreia crônica e emagrecimento, principalmente num paciente com menos de 40 anos, a gente tem que pensar em doença de Crohn e partir para a realização de exames complementares que vão nos ajudar a fechar o diagnóstico e iniciar um tratamento adequado. Então é muito importante pensar em dor abdominal, diarreia, perda de peso e febre. Eu acho que esses são os principais sintomas. Isso. Febre, eventualmente sudorese noturna também, né? Sudorese noturna, febre. E associado a isso, temos que ter um foco muito grande na parte perianal. Então, fístulas, abscessos, fissuras. Então, assim, pacientes que cursam com esses abscessos na região anal de repetição, fístulas, enfim, em locais diferentes do habitual, são pacientes que você tem que pensar em doença de Crohn, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: quando suspeitar da doença de Crohn em pacientes com queixas orificiais? Então, aqui são aqueles pacientes que têm umas alterações orificiais, abscessos perianais, de repetição, né, que ocorrem, você drenou um e aparece outro, fístulas que aparecem em locais diferentes, fístulas complexas, enfim. Então, é muito importante que a região perianal seja bem avaliada pelo médico e as pessoas que têm problemas em região perianal, problemas esses que se repetem, né, principalmente baseados em abscessos, fístulas e fissuras, devem ser avaliados e devemos pensar também na doença de Crohn, né? Certamente, certamente. E aí é fundamental uma avaliação especializada, né? Porque quem pode cuidar disso, fazer o diagnóstico adequado e conduzir o caso da melhor maneira é justamente o coloproctologista, que cuida dessa parte relacionada ao trato gastrointestinal inferior até chegar na região anal. Como você salientou muito bem, Paulo, doenças que são relativamente comuns na região, doença hemorroidária, fístulas, fissuras, na doença de Crohn, elas têm uma apresentação muito atípica, né? Então, pacientes que têm fístulas complexas, feridas crônicas na região que não cicatrizam, ou mesmo, às vezes, um paciente que foi operado na região perianal sem o diagnóstico prévio de doença de Crohn e que passa a ter uma má evolução da ferida cirúrgica após a operação, que não cicatriza, a gente tem, inclusive, que pensar na doença de Crohn, porque numa parcela pequena de pacientes, às vezes, apenas a região anoperineal é acometida pela doença de Crohn e, às vezes, o diagnóstico fica, às vezes, mais difícil de ser realizado nessas situações. E como você falou agora em diagnóstico, vamos pensar um pouco mais na questão do diagnóstico. A pessoa, então, chega com dor abdominal, febre, diarreia, algum abscesso na região do ânus. Então, assim, eu já tenho que pensar que essa pessoa pode ter uma doença de Crohn. Sim. E aí, quais são os principais exames que eu devo fazer para chegar nesse diagnóstico? Sim. A gente começa com os exames laboratoriais, né? Muitos desses pacientes são pacientes que já estão, digamos, com comprometimento, com anemia, né, com comprometimento do estado geral. Então, a gente vai ver já nos exames de sangue o paciente com anemia, a própria infecção que o paciente muitas vezes tem como fator intercorrente, vai levar a um aumento dos glóbulos brancos, a leucocitose, aquelas proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, vão estar elevadas. Existe hoje um marcador que é a chamada calprotectina fecal, que também se eleva bastante e é muito sensível e específico para o diagnóstico da doença de Crohn, né? Que é muito importante você pedi-la, né, para poder ajudar nesse diagnóstico. Exatamente, para ajudar no diagnóstico diferencial. Exatamente. E depois, né, no próprio controle da doença. Exatamente, porque outras causas de diarreia crônica, de um modo geral, não vão cursar com elevação dessa calprotectina, por exemplo. É óbvio que a gente tem que procurar também outras causas que podem surgirem concomitantemente, o exame de fezes tem que ser realizado, a gente tem que descartar a presença de parasitose, etc. Mas procurando especificamente chegar ao diagnóstico de doença de Crohn, a gente vai pedir basicamente esses exames e os exames mais específicos, que são os exames endoscópicos,
a colonoscopia para examinar todo o intestino grosso e os exames de imagem do intestino delgado, principalmente a tomografia com enterografia ou a ressonância com enterografia. De posse dos resultados desses exames e juntamente com a clínica do paciente, de um modo geral, é possível a gente chegar ao diagnóstico da doença de Crohn ou excluí-lo, se for o caso. Eu acho que é importante também, Lacerda, a gente trazer para o pessoal que nos assiste aqui a questão de algumas atividades que podem ou não podem ser feitas pelos pacientes com doença de Crohn. Por exemplo, tabagismo, fumar. Sim. Fumar em doente com doença de Crohn, nem pensar. Nem pensar, nem pensar. Ele piora muito a doença. Então a gente o tabagismo piora a evolução da doença, diminui as chances de sucesso do tratamento, aumentam as chances de recidiva após, por exemplo, um tratamento cirúrgico, porque, embora a gente não seja objetivo falar de tratamento aqui, grande parte dos pacientes com doença de Crohn vão ser submetidos pelo menos a uma intervenção cirúrgica ao longo de toda a sua vida, e o tabagismo piora o resultado, inclusive, da cirurgia, aumenta as chances do paciente recidivar, a doença recorrer após o tratamento cirúrgico. Então, o tabagismo, sem dúvida nenhuma, é um fator de risco, obviamente, para a doença de Crohn. Atividade física. Os nossos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles podem fazer atividade física? Nas fases em que eles estão bem compensados, em tratamento clínico, não só podem, como devem fazer atividade física. É óbvio que o paciente que está numa fase aguda, um paciente que está descompensado, que está iniciando ainda tratamento, que o diagnóstico ainda está em curso, né? Muitas vezes a atividade física vai, eventualmente, depauperar mais ainda a situação do paciente, porque a gente tem que lembrar que uma doença crônica como a doença de Crohn, grande parte dos nossos pacientes são desnutridos. Ontem, na live aí da doutora Kant, colega nossa aí da sociedade, os aspectos nutricionais foram discutidos, então isso deve ter sido salientado. Ontem eu não pude participar, infelizmente, mas os fatores nutricionais são muito importantes. Então, aquele paciente que está bem compensado pode fazer atividade física, mas é muito importante um acompanhamento adequado desses pacientes. O paciente ele tem que estar bem clinicamente, né? A doença ela tem que estar em remissão, ou seja, aquele paciente está bem controlado. Sim, nesse exatamente. ponto, né, o paciente deve fazer uma atividade física e deve ter uma vida normal, né? Sim, vida normal, sem dúvida. Os pacientes têm muita dúvida em relação à alimentação, como você citou aí agora. Fala assim, doutor, o que eu não posso comer? O que eu devo alimentar? Na verdade, não existe um alimento que eles não possam comer, né, Lacerda? Sim. O importante é uma alimentação saudável, né, de forma que o paciente esteja bem nutrido, né? Exatamente. E, obviamente, evitar alimentos que ele perceba que, ao ingerir, né, piorem os sintomas. Exatamente. Em fases agudas, né, em crise, provavelmente, se ele comer muita fibra, muita verdura, vai ter mais diarreia, né? Lembrar que grande parte da população também tem uma certa intolerância à lactose, né? Então, esses pacientes com doença de Crohn descompensado, que não estão em adequado tratamento, muitas vezes a ingestão de leites e derivados, às vezes pode também piorar a sintomatologia do paciente, né? Uma parcela significativa da população tem intolerância à lactose. E o paciente com doença de Crohn não compensada acaba sofrendo também com a ingestão desse tipo de alimento. Mas não tem, como você bem disse, não tem assim um alimento que seja contraindicado, que o paciente não possa comer. É como você falou, o paciente está descompensado, está com diarreia, é óbvio que você vai evitar de dar uma alimentação que tenha muita fibra, que tenha muito resíduo, que vai piorar, obviamente, a sintomatologia. Lembrar que os nutrólogos, nossos colegas nutricionistas, têm um papel muito importante, salientado na live de ontem, no tratamento desses pacientes, dado a importância da desnutrição como um fator de piora do prognóstico desses pacientes e de piora, inclusive, da resposta ao tratamento, né? Uhum. Muitos pacientes chegam também dizendo o seguinte, olha, eu tive um estresse muito grande esses dias agora e minha doença piorou muito. Então, assim, o estresse, apesar de não ser um fator causal, né, da doença, ele pode predispor alguma crise, né? Então, assim, o paciente deve evitar ser exposto a muito estresse para evitar algum período de complicação e tudo mais. Sim. Os fatores emocionais são muito importantes em termos de impacto no aparelho digestivo. Todos nós já passamos por alguma situação de estresse agudo na vida, nós que não temos problemas com nossos intestinos, uma doença grave de intestino,
e eventualmente tivemos uma diarreia, tivemos um episódio de vômito causado por um estresse agudo. Então, se as pessoas que já têm o trato gastrointestinal normal sofrem com as intempéries, digamos, do nosso psiquismo, né? O que dizer das pessoas que têm uma doença intestinal? Então, como você salientou bem, Paulo, eventualmente uma pessoa que está bem com doença de Crohn, passando por uma fase de estresse aguda, e a gente está vendo isso demais agora no contexto da pandemia pela Covid-19, né? Muitos pacientes extremamente ansiosos, eles já têm uma situação de imunossupressão, estão bastante estressados com os riscos que eles estão correndo, porque algumas das drogas que eles usam deixam o sistema imunológico ainda mais deprimido. Então, esses pacientes, no contexto da pandemia, passam por um período de estresse muito agudo. E isso, eventualmente, pode piorar a sintomatologia, como você bem salientou. Uma coisa que nós não falamos aqui ainda, mas que muita gente pergunta e tem muita dúvida, é em relação a sangue nas fezes e catarro nas fezes. Preocupa muito, né? Os pacientes chegam geralmente desesperados quando acontece sangramento ou catarro nas fezes, e muitas vezes fica a dúvida o que é isso. É importante salientar que na doença de Crohn, né, se é uma doença de Crohn de intestino grosso, né, há uma chance sim de ter sangramento e catarro nas fezes, que é uma característica mais frequente na retocolite ulcerativa. Porém, quando ocorre a doença de Crohn no intestino grosso, e ela pode... chamada colite de Crohn, né? Colite de Crohn, o paciente pode cursar com sangramento e também com muco nas fezes, e é importante, então, ter em mente que esse pode ser também um sintoma de Crohn quando está no intestino grosso, né? Sim, exatamente. Bem Uma lembrado. uma coisa importante, Lacerda, é o seguinte: a gente está fazendo essa live aqui para alertar em relação aos principais sinais e sintomas para que as pessoas possam procurar auxílio médico. E por que é importante procurar esse auxílio médico pensando em sinais e sintomas de forma precoce? Para evitar que essa doença complique. Porque a doença de Crohn, quando tratada mais no início, a gente tem chance de proporcionar uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente e uma vida habitualmente normal. Porém, quando o paciente já chega no estágio mais avançado, existem riscos, né, de algumas complicações essas que às vezes só são tratadas através de cirurgia, né? Então é importante que o nosso paciente saiba que procurar auxílio médico, pensando nesses sintomas, diarreia, perda de peso, febre, dor na barriga, às vezes sangramento, catarro nas fezes, é importante procurar auxílio médico de forma rápida. Sim, sem dúvida. Porque quanto antes tratar, melhor, mais fácil o tratamento, melhor a resposta, né? E evita muitas vezes cirurgia, porque a doença de Crohn, como você disse, é uma doença que tem uma chance enorme dos pacientes ao longo da vida precisarem de 1, 2 ou mais cirurgias. E aí, além do paciente estar atento a esses sintomas que a gente chamou a atenção, é muito importante que os colegas, sobretudo os colegas do cuidado primário, os generalistas, também estejam atentos ao diagnóstico de doença de Crohn, né? Para que o diagnóstico possa ser feito o mais breve possível e o paciente não desenvolva as complicações da doença de Crohn. A doença de Crohn, ela evolui muitas vezes destruindo a anatomia normal do intestino, né? E aí o paciente passa a ter complicações, ele pode evoluir com quadros de obstrução intestinal por estreitamento do intestino, pode ter fístulas, pode ter perfurações do intestino dentro do abdômen. Isso tudo está diretamente relacionado, como o Paulo bem salientou, à evolução da doença. Quanto mais tempo o paciente passa sem o adequado diagnóstico, mais a doença vai evoluindo de forma a acarretar complicações que muitas vezes vão indicar um tratamento cirúrgico, às vezes até mesmo de urgência. Existe um conceito importante no tratamento da doença de Crohn, que é a chamada janela de oportunidade. Então, o ideal é que entre o diagnóstico, né, entre o início dos sintomas, o diagnóstico e o início do tratamento, a gente não deixe passar mais do que 1 a 1 ano e meio no máximo, porque a partir desse tempo a doença começa a ter características mais destrutivas no intestino. E aí ela passa a ser menos responsiva ao tratamento clínico e aumenta cada vez mais as chances do paciente necessitar de tratamento cirúrgico. Então, é fundamental que o paciente suspeite de que ele possa ter uma doença mais complicada, mais grave como o Crohn, desenvolvendo a sintomatologia que nós aqui já colocamos, mas também que os nossos colegas, sobretudo os colegas não especialistas, não afeitos ao manuseio da doença de Crohn, possam, pelo menos, suspeitar dessa doença, e caso ele não se sinta
preparado para conduzir o tratamento, ele faça indicar o referenciamento para os especialistas, que no caso são os coloproctologistas e os gastroenterologistas, que são responsáveis pelo manejo clínico e cirúrgico da doença de Crohn. Então, assim, como consequência, só para resumir para os nossos pessoal que está acompanhando a live aí, em relação a essas complicações. Então, o intestino ele pode fechar, pode ter uma obstrução. E a pessoa começar a vomitar, a barriga descer, parar de evacuar, e aí tem que procurar realmente um sistema de saúde de urgência. E muitas vezes os pacientes chegam para a gente com um quadro como esse, e a gente dá o diagnóstico, às vezes, após a cirurgia. Então, é importante tentar, né, evitar que isso aconteça. Fístulas. Muitas vezes o intestino começa a percorrer um caminho em direção à barriga, em direção à parede abdominal, em direção a outros órgãos. Então, pode dar uma comunicação do intestino para a parede abdominal, do intestino para a vagina, quando é uma mulher, para a bexiga. Então, assim, é importante essa abordagem precoce para que o paciente não precise de uma cirurgia. Evitar essas complicações que vão piorar mais ainda a qualidade de vida do paciente, vão requerer tratamentos clínicos e cirúrgicos cada vez mais complexos e com menor grau de resolutividade e aumento do risco da doença recorrer após o tratamento. Então, isso é fundamental, né? E só relembrando aqui para o pessoal que está acompanhando, que além desses quadros, então, intestinais, esses sintomas, sinais e sintomas intestinais, pode ocorrer, então, o quê? Dores articulares, aqueles pacientes que sentem dor nas juntas e que não melhora, associado a algum quadro abdominal, afta na boca, pessoas que têm muitas aftas e associados a quadros intestinais também, lesões de pele, chamado pioderma gangrenoso e eritema nodoso, então lesões de pele, né, com feridas e tudo mais, inflamação nos olhos, né, uveites, irites, pedra nos rins. Então, assim, a doença de Crohn ela pode acometer vários órgãos, né, Lacerda, do próprio organismo. São as chamadas manifestações extraintestinais. Então, é importante que você tenha em mente tudo isso. Tem uma pergunta aqui, eu acho que vai ser para a gente poder encerrar, porque, na verdade, já deu o nosso horário. O paciente com doença de Crohn tem um biotipo definido? Não tem. Muitas vezes a gente recebe um paciente com doença de Crohn cujo diagnóstico ainda não foi feito e o paciente está realmente desnutrido, né, com índice de massa corporal baixo, né, emagrecido, mas não existe um biotipo que predisponha à doença de Crohn. Ela acomete qualquer tipo de paciente, de ambos os sexos. Lembrar, de qualquer idade. A gente tem também um segundo pico da doença de Crohn entre pacientes idosos. Então, às vezes, o diagnóstico é mais difícil ainda, porque muitas vezes não se pensa em doença de Crohn num paciente com mais de 60 anos, mas pode acontecer de um paciente nessa idade iniciar com doença de Crohn. Embora, volto a reafirmar, a maioria absoluta dos pacientes com doença de Crohn tem menos de 40 anos, e lembrando também, né, Paulo, que na população pediátrica, a doença de Crohn tem um impacto extremamente grave, né, quando pega crianças, né, às vezes com crianças com menos de 10 anos, inclusive comprometendo o seu desenvolvimento, né? Então, lembrar que a população pediátrica também pode ser acometida da doença de Crohn. Beleza. Só, pincelando um pouquinho em relação ao tratamento, falar com as pessoas, com os nossos pacientes, que o tratamento é um tratamento que tem disponível, geralmente, no sistema de saúde, não é isso? Sim. E que alguns convênios, dependendo do medicamento, também cobrem, né? Que são medicamentos caros. Sim. Então... O Sistema Único de Saúde, através da divisão de medicamentos especiais, também dá toda a cobertura medicamentosa que o paciente necessita, mesmo aquele paciente que não tenha plano de saúde, que não tenha uma condição socioeconômica favorável, de forma que ninguém com doença de Crohn fica desassistido no Brasil. Ninguém. Então, o que é importante, e é para isso que nós estamos aqui, né, Paulo, é falar da sintomatologia. Tem que se suspeitar da doença de Crohn. O paciente tem que achar que aquela diarreia que ele está tendo já tem mais de um mês, aquele emagrecimento, aquela dor, aquilo não é normal, aquilo não é uma coisa estragada que ele comeu, aquilo provavelmente não é um verme, não é uma parasitose, aquilo provavelmente não é simplesmente uma colite nervosa. Tem que procurar o médico tem que pensar em doença de Crohn e o paciente deve iniciar o tratamento o mais precocemente possível. E nós estamos aqui para apoiar, né, para trazer informação
e para dizer que os pacientes com doença inflamatória intestinal podem contar com os médicos coloproctologistas e gastros nessa batalha, nessa luta, que estamos todos juntos com eles. Não é isso? É isso. Vamos lá, Lacerda. Deu o nosso horário aqui. Muito obrigado pela parceria aí. Foi ótimo. Agradecer a todo mundo que está acompanhando e dizer que sempre que puder e sempre que o pessoal da Sociedade Mineira de Coloprocto quiser, a gente está aqui à disposição para poder participar. Foi um prazer. Foi um prazer. Um abraço, Boa noite. pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tchau.